Os meus sonhos, na escola onde as crianças tivessem mais participação, né? Nas decisões, na rotina, no que fazer, no como fazer. Não sei se dá para pensar numa escola que seja dos sonhos, assim. Eu acho que a gente tem que pensar numa escola que possa ser real. Uma escola que tenha espaço para os sonhos das pessoas. A escola dos sonhos, né, acho que seria uma escola que principalmente respeite o sujeito, assim, o indivíduo. Também incentive e dê vazão à criatividade de cada pessoa, que faça aquela pessoa sempre se questionar e ir além, né? Acho que a minha escola dos sonhos é uma escola bem real, assim. Porque ela é feita de pessoas. Se a gente aprendesse de um jeito que eu aprendi quando eu era menor, porque você aprende brincando do jeito que você sabe brincar e do jeito que os outros também sabem brincar. Então eu acho que vai ser muito importante se algum dia alguém construísse uma escola, fosse o exato ambiente onde as crianças iam querer. É uma pergunta difícil, por que a gente continua fazendo a mesma coisa na educação, né? A tradição, ela tem uma capacidade de se automanter, né? Ela é muito impressionante, porque quando a gente pergunta para as pessoas adultas se elas aprenderam tudo, ou a grande maior parte das coisas que se estudou na escola, todo mundo ri, diz que não, é claro que não. Quando a gente pergunta sobre o que você realmente aprendeu na escola, as pessoas vão buscar uma ou outra experiência, que às vezes foi uma experiência inovadora. Então a gente pergunta por que a maioria das nossas atividades na escola não é assim, não é significativa, não é mobilizadora, não é motivadora. Eu observo no Brasil algo que eu presenciei em Portugal. Os professores têm consciência de que esta escola, este modelo de escola, não ensina, não educa, compreende que o professor compreende que é um bom profissional, mas que por mais esforços que faça, nem todos os alunos aprendem, mas quase sempre ignoram a origem desta escola. Então a gente vem com uma tradição de escola que é, vamos dizer assim, quase medieval, né? Mas ela é uma coisa segura, então as pessoas se sentem seguras, né, de fazer aquilo, embora elas mesmas já não saibam por que elas fazem isso, por que a gente tem uma sala desse jeito, as carteiras desse jeito, esse tempo de aula, etc. e tal. Ela tem origem na Prússia militar, na França dos conventos e na Revolução Industrial da Inglaterra. Ela tem fundamento filosófico no século XVII e emerge como escola de modernidade no século XIX. E, portanto, a escola da Revolução Industrial surge fundada segundo princípios muito vinculados à ideia de uma fábrica, onde todos estão em linha com o tipo de linha de produção e onde o conhecimento é transmitido, para que todos aprendam ao mesmo tempo, da mesma forma e os mesmos conteúdos. Isso, aliás, era visto na forma como a escola se organizava, em turmas, em horários e em toques, da mesma forma que na fábrica o toque significava que mudavam os trabalhadores de turno. E, portanto, a escola tinha essa justificação e até podemos dizer que era uma justificação correta. Porquê? Porque os detentores do conhecimento eram os professores. O conhecimento estava na posse de um reduzido número de pessoas. E, portanto, a transmissão do conhecimento, a transmissão da boa nova, justificava que a escola se organizasse de determinada forma. A gente naturalizou, de certa forma, a visão de que educar é igual a escolarizar, e escolarizar é passar por uma série por séries, né, em que nós vamos comprovando cada vez mais um acúmulo de conhecimentos a partir de provas que testam esses conhecimentos. Então, é uma cultura muito forte
que está nos professores, nos pais, nos próprios estudantes. Eu acho que a gente vive meio que uma ilusão coletiva de que a escola só é dessa forma, porque afinal de contas, quem mantém a escola, quem faz a escola ser do jeito que é, são pessoas que, a despeito da escola, foram passando, né, de um nível de escolaridade para o outro e relativamente, né, assim, bem-sucedidos. Então a gente acaba replicando isso. Nós vivemos numa sociedade que é a sociedade da informação e do conhecimento, o que significa que a informação hoje está ao acesso de todos nós e o conhecimento também está ao acesso de todos nós. A internet, por exemplo, disponibiliza o conteúdo de forma muito mais acessível, né? E esse formato de escola convencional, ele tem o professor como o ideal depositário do conhecimento, né? Que vai transmitir de forma tão vertical para os estudantes que tem que absorver e reproduzir. E aí, no meu modo de ver, a gente está sabotando o aprendizado e o desenvolvimento da autonomia das crianças. Porque se a gente aprende a escrever escrevendo, se a gente aprende a jogar bola jogando bola, se a gente aprende a tocar violão tocando violão, a gente aprende a escolher escolhendo. Mas se a gente não pode escolher nada por 17 anos, depois a gente sai da escola e tem que escolher uma profissão, fica um pouco difícil, né? Então é um sistema que ele está, por um lado, claramente falido, mas por outro lado ele funciona para a manutenção das coisas como elas são. Então, como tu vai construir espaços em que trabalhar colaborativamente, compartilhando as coisas, realmente seja a principal forma de conhecimento, de ter acesso ao conhecimento, se tudo que a gente tem fora da escola é o inverso. Essa cultura é o principal vamos dizer, desafio, né, a ser enfrentado. E a forma de enfrentar, acho que é muito mostrar que é possível de outro jeito. A escola deixou de ser, tem de deixar de ser, aquele espaço físico de 4 paredes onde a transmissão de conhecimento se processa, para ser o espaço que pode ser um espaço comunitário alargado, que vai desde a escola, espaço físico, edifício, passa pela casa, passa pela comunidade, passa pela internet, passa por todos os locais onde eu posso encontrar conhecimento. E, portanto, esta é uma outra dimensão da escola que necessita de uma outra dimensão de professor e de uma outra dimensão de o ato educativo. Disseram para mim, ao final da primeira semana de trabalho, o senhor é bonzinho, mas o senhor não é professor. Então, preciso saber como que é, o que é ser professor. Vocês podem dizer para mim, assim, como que eu devo fazer para ser professor? Um dos alunos levantou, os outros ficaram, ele falou assim, gente, vou ali na direção, vocês fiquem quietos, eu já volto. Quando ele saiu, todo mundo... Ele voltou, abriu a porta, todos correram e sentaram. Ele, não, gente, nós não senta quando a porta abre. Fez de novo, quando ele voltou, ele já voltou chutando a porta no berro. Sentado, sentado. É assim. Quando o professor toma consciência de que esse modelo não serve, mas é esse que está aí, quando o professor entende que a sociedade pensa que a escola tem que ser essa e que sempre foi assim, os professores têm uma dupla reação. Ou encaram realmente a necessidade da mudança, ou ficam na sua zona de conforto. Eu vou com esses professores, que para além de tomarem consciência da necessidade de mudar de paradigma, eles começam um caminho de transformação. A gente pode escolher e pode eleger alguns professores em algumas escolas que estão fazendo um trabalho muito lindo de resistência, de muita prática inovadora. Pedro Henrique e Lucas. Eu percebi que a educação precisava de uma mudança quando eu entrei na escola como professora e vi que a escola estava igual de quando eu era aluna, né? A mesma escola, como assim? Se passaram anos. Quando eu me vi na outra posição, na posição de poder, né, de professora e de poder dar poder aos alunos, isso me encantou de uma forma assim indescritível. A professora, Andressa, ela
decide as coisas com a gente, ela não decide sozinha. A maioria das professoras aqui na escola e outras escolas decide as coisas sozinha. Ela não, ela faz... Ela pergunta o que a gente quer, como a gente mostra as nossas como a gente sugestões. acha melhor, e aí a gente vota. E também tem vários professores que passam prova cada semana, tem 2 ou 3 provas. E também a professora, ela não gosta de fazer muita prova, porque ela acha que prova não resume o que a gente aprendeu. Tem várias coisas, tem produção de texto, uma simples brincadeira. E a maioria das professoras acha que uma prova já fala tudo, e aí dá a nota e fala se reprovou, se não reprovou. Eu, antes de entrar na escola pública, passei por um lugar chamado Vivendo e Aprendendo. E lá eu vivenciei, enquanto educadora, a Assembleia, né? E eu fui vendo como um espaço de construção democrática. A pauta de hoje tem 3 informes que a professora vai dar. E a gente vai conversar sobre os aniversariantes e o grupo de responsabilidade. Alguém tem mais outra coisa para conversar? Quando a gente tem essa proposição de um espaço educacional que não seja diretivo, que não seja, olha, isso é o que você tem que aprender nesta ordem, desta forma, esses espaços educativos, eles não são espaços de não regras, eles são espaços de regras construídas solidariamente e construídas e negociadas permanentemente, regras com sentido. Quando a gente tem regras com sentido, a adesão a elas é muito maior. Depois da vivenda eu passei pela Casa dos Pássaros, onde a gente experimentou com as crianças, bem pautado na Escola da Ponte, que faz, né, as assembleias. A gente via assim, as decisões sendo tomadas pelas crianças, essa coisa de a criança tem responsabilidade sobre aquilo porque ela decidiu aquilo também, né? Então eu acho que a educação ela parte de uma decisão interna. Na primeira escola que eu tive aceitação até das crianças não foi tão fácil, porque elas falam, não, professora, fala aí o que a gente tem que fazer, esse negócio de ficar pensando dá muito trabalho. Então é uma coisa que não dá para ser construída de um dia para o outro. Quando eu entrei aqui, desde o começo do ano, eu fui trabalhando isso com as crianças. Coisas simples, como poder lanchar do lado de fora da sala, ou não precisar pedir para ir ao banheiro, que não é, você não precisa mexer com uma estrutura de uma escola para mudar, mas que já torna o lugar mais agradável, né? E que as crianças se sentem mais pertencentes àquilo e aquilo sendo delas. Repare que bate na hora que você fala a sílaba mais forte. Ó, escravo de Jó, jogaram caixão, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Perceberam que é na sílaba mais forte que a gente bate? Mas encontrei dificuldades, porque você é muito novinha. Quando eu entrei eu também tinha muitas ideias, mas você vai ver, daqui a pouco passa, né? Mas não, até agora não passou, eu espero que não passe. Muito pelo contrário, eu escuto isso, me dá mais vontade de falar, não vai passar, olha só. Né? Olha só o quanto essas crianças estão apropriadas disso, né? Quanto para elas isso faz sentido, porque são elas que estão propondo ou estão se vendo autoras de alguma coisa. E nessa escola particularmente eu tive um espaço para fazer, mas assim, faz aí, não queira levar ninguém com você, né? Não queira que a gente mude a nossa prática, mas você quer fazer? Pode fazer. Mas cansa também, trabalhar sozinha não é o ideal, né? E aí, e ano que vem? Com que essas crianças vão estar o ano que vem? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a continuidade desse trabalho, né? Uma escola inovadora hoje é essencialmente uma escola que reconhece o outro na sua própria diferença. Mais do que inovação tecnológica, que eu acho que a gente mais tem encontrado, é uma inovação na postura ética com que tu está nesse planeta, né, nesse mundo. O teórico, Pierre Barbier, fala de escuta sensível. Você leva isso para o olhar sensível em dinâmicas originais que raramente vão seguir o teu planejamento, porque esse planejamento que você fez foi prévio e foi para.
Gabriel, vamos. Ó, cigarra! E aí, a educação da qual a gente está falando, não cabe esse para. Ela admite o com. E as crianças entraram nessa dinâmica. Foi entender, bom, então se isso aqui é o quê? É uma cidade? É. E a escola então seria o quê? Ah, então a escola seria nosso estado. Ah, e aqui a gente tem estado, Logo teve-se um prefeito. Teve-se um prefeito, teve um carteiro, que geralmente era eu, tinha os endereços em cada espaço, cada canto da sala de aula. No começo o dinheiro era um pedaço de papel com a cifra que o banqueiro colocava, você tem direito a 7, você tem direito a 10, e perceberam que era só o número no pedaço de papel, logo estava todo mundo milionário. Você arrumou esse tanto de dinheiro? Ah, eu fiz! Não, você não pode fazer. Como que a gente faz? Vamos fazer uma reunião aqui para decidir isso. E aí o banqueiro falou, olha, só vai valer se tiver minha assinatura. Já tinha uma livraria dentro da sala de aula, onde se comprava, onde se alugava, onde se emprestava livros, um espaço cheio de regras, cheio de cifras e com tudo que era necessário. Então todo o processo de alfabetização e letramento ocorria. E aí dar aula se torna muito divertido. E ao longo do tempo foram percebendo que aquele que eles tinham dito então não ser professor, só tinha um jeito diferente de conduzir as coisas, e esse jeito diferente eles começaram a desconfiar que era bom, que era prazeroso. A gente realmente acredita que isso, teóricos da psicologia do desenvolvimento, a gente realmente só aprende, a gente realmente só transforma a nossa cognição, isso em instrumentos reais, quando a gente está mobilizado. O resto é faz de conta. As práticas educacionais têm essa noção, as coisas são inseridas em... vamos convidar as crianças a lidarem com o mundo. Nesse processo de lidar com o mundo, elas vão ter que aprender coisas. Hoje eu acho que essa questão, né, dessas pedagogias que a gente chama de alternativas, que tem a ver com o sujeito, que tem a ver com esses métodos, que tem a ver com essa autonomia, né, essa construção dessa autonomia, elas estão começando a entrar em diálogo com as outras, mas ainda não tem um chão firme para se pisar. Mas a gente trabalha muito com essa perspectiva que é do Freire, que também de certa forma é do Castoriadis, né, de uma autonomia que significa que esse sujeito é capaz de desenvolver um pensamento próprio, uma capacidade de crítica que exige, né, que ele seja capaz de refletir, de pesquisar, de ler, de interpretar o que ele está lendo, de fazer uma ponte entre o que ele vê e o que ele, né, estuda. Então, a autonomia, na verdade, é isso, né? Essa trajetória que o sujeito tem de fazer para não ser um sujeito inconsciente, dependente, né, e adequado, né? Nós ainda temos a grande maioria das escolas públicas, particulares e associativas com modelos mais fechados, né? Nós temos boas escolas infantis, como a Vivendo e Aprendendo, que é uma escola que eu acho que garante um espaço de liberdade, um espaço democrático, um espaço de compreensão e de aprimoramento desse corpo, né, das crianças se conhecerem, elas, o outro, a escola, a cidade. Para explicar um pouco do que estava acontecendo aquele dia, só para situar um pouco, assim, aquele dia a gente estava num contexto dessa investigação sobre as serpentes, investigação sobre as cobras. A unha gigante quer perguntar para o Miguel: Miguel, você já viu uma cobra na horta da sua casa? E as crianças traziam muito o interesse delas, principalmente em relação a cascavel. O que tinha chamado muita atenção das crianças era exatamente o chocalho que a cascavel usa, enfim, por que ela usa. Pois é, vocês sabem o que é isso? Adivinha? É um chocalho de cascavel. Eu vou passar devagarzinho para todo mundo ver enquanto eu conto uma história, por favor. E aí o Matheus, que é violeiro e tinha em casa, na viola, tem uma na cultura de viola, tem todo um significado do chocalho da cascavel. Isso. Então o Matheus, o que ele fez foi contar um pouco desses significados, ele compartilhou algumas lendas que ele conhece. Entendeu? Que a cobra fica com raiva, porque o violeiro ele vai lá e pega a magia da cobra.
E elas se surpreenderam com isso, elas gostaram muito, foi muito bonito, assim, a gente conseguiu relacionar com uma coisa que era do nosso projeto, que a gente estava querendo trazer para as crianças, assim, também. Nós, educadores, também estamos ali num relacionamento entre nós, entre as crianças. A gente aprende o tempo todo com as crianças, a gente tem 14 mestres na sala. E mais os nossos parceiros, que é uma relação de parceria mesmo, de confiança, de troca e de brincadeira. A Vivendo, ela tem uma estrutura de trabalho que se organiza através das parcerias. Então todos os professores na Vivendo, eles não trabalham sozinhos na sala. Isso favorece um enriquecimento assim, desse trabalho pedagógico. Quer provar? Quem já falou sushi? Não tem como falar da Vivendo sem mencionar a dimensão associativa dessa escola. Na verdade, a Vivendo tem uma estrutura que se organiza toda com base nessa gestão que é compartilhada entre professores, demais funcionários e mães e pais da escola, assim, as famílias da escola. Isso é importantíssimo. A Vivendo, ela é o que ela pode ser nesse momento, entendeu? Que é o momento dessa comunidade atual. É uma comunidade que se renova, assim, né? Vamos pensar que uma criança passa aqui 5 anos da vida dela, então são 5 anos que as famílias passam participando não só das questões que são administrativas, mas as famílias participam muito também das questões pedagógicas. Um negócio assim que chama atenção também daqui é o tempo do parque. O parque é a atividade que mais dura, né? A gente tem 1 hora de parque. Nesse momento, a gente está junto com as crianças. A gente não vai, sei lá, lanchar, fazer outras coisas, as crianças ficam brincando e fica uma pessoa só tomando conta. É uma continuação do nosso trabalho dentro de sala de aula. A gente vem pra cá, a gente tá brincando junto. A criança, ela manifesta muito dela, assim, nas brincadeiras, né? Quando elas saírem daqui, elas vão, com certeza, estranhar novos modelos, até espaços individuais, assim, de como elas se colocarem, como elas se implicam na construção do conhecimento, como elas se implicam no processo de decisão do que elas querem conhecer, o que elas querem explorar. As crianças se desenvolvem na Vivendo realmente para conseguir encarar esses desafios. Acho que é um pouco dos princípios pedagógicos da Vivendo, assim, né? Como lidar com problemas. Acho que quem sofre bastante são as famílias também, né? A gente escuta falar bastante, assim, de pais, mães que saíram da Vivendo e que não encontram espaços para essa construção coletiva. Aí a gente volta nessa questão da associação, assim, que é um princípio que tem grandes impactos na questão pedagógica, na questão do cotidiano mesmo vivido pelas crianças. Há muita gente interessante, muitos professores querendo efetivamente mudar. Então nós temos pequenas ilhas, né? Como o Edgar Morin diz, é como se nós navegássemos arquipélagos de dúvidas com algumas ilhas de certeza. Talvez esteja num ponto de virada, talvez esteja naquele momento invisível, assim, que tem muita coisa borbulhando na cidade. Eu espero que em alguns anos a gente tenha várias iniciativas. Como diria Mahatma Gandhi, né? Ser tu próprio a mudança que desejas para o mundo. Como é que é aprender? A gente aprende brincando. A minha escola teria natação, aula de inglês e teria um montão de sala para todo mundo do Distrito Federal. Quase todo mundo do Distrito Federal. É uma aula que a gente pudesse aprender brincando. Porque essa aula de hoje, como é que você aprende?
tipo assim, a gente fica sentado copiando um monte de coisa do quadro, copiando redação e várias outras coisas. Daí eu queria uma escola que a gente pudesse aprender brincando.